Audiolivro A Trajetória do Teatro Novo. Grupo Teatro Novo 55 anos. Fortaleza, Ceará. Autora Drica Freitas. O teatro é uma coisa muito séria, seríssima. Ao mesmo tempo é uma grande brincadeira. Eu acho que é a melhor de todas as mentiras. A gente está sempre mentindo. Tudo mentira. Marcos Miranda. Sabe aquele espaço fictício que te dá liberdade para se comunicar, expressar ideias, indagar o homem em seu tempo? Aquele lugar do faz de conta, como se fosse uma coisa muito séria, mas na verdade é uma grande brincadeira? Um espaço-tempo que abriga as maiores e melhores de todas as mentiras? Um lugar que você está sempre mentindo para falar as maiores verdades e, quem sabe, tocar profundamente as almas de outras pessoas. Será que o leitor já adivinhou do que estou falando? Ou está aí, elucubrando possibilidades? Se está pensando numa arte milenar de representar, está prestes a acertar. Sim, é do teatro mesmo que estou falando, porque, como dizia Marcos Miranda, teatro é uma coisa muito séria e ao mesmo tempo é uma grande brincadeira. Teatro é uma verdadeira mentira, feita com toda a verdade da arte de mentir. É a arte de encantar, emocionar, fazer rir, a arte que possibilita trilhar diferentes caminhos e viver muitas vidas em uma só. A arte de contar histórias, para além das histórias contadas, histórias criadas, revividas, histórias celebradas, de vida e de arte. E por falar em celebrar, eis aqui o motivo da minha narrativa. É sobre a história de um grupo de teatro cearense que venho com você compartilhar. E você pode estar se questionando, entendi, mas quem é esse tal de Marcos Miranda? E para que falar de um grupo de teatro cearense? Então eu lhe respondo como aquele netinho que escutou atento a história e repassa, agora cheio de orgulho e alegria, por também fazer parte dessa bela história existente há mais de meio século. E para que entenda melhor o contexto desta história, voltarei ao início, ao surgimento do movimento teatral cearense. Você sabia que foi nos primeiros 30 anos do século XX, entre os anos de 1903 e 1930, que ficou registrado em Fortaleza o surgimento, o apogeu e o enfraquecimento do fazer teatral? Nossa, mas o que poderia ter contribuído para esse enfraquecimento repentino? Você deve estar se perguntando. E lhe digo dois de alguns fatores muito importantes. O primeiro foi a morte de Carlos Câmara, um exímio escritor de peças de teatro que fez muito sucesso, produzindo as peças mais populares em Fortaleza naquele período. E o segundo fator foi a chegada do cinema falado. Quem poderia competir com a novidade do cinema falado? Assim como nas décadas de 30 a 50, o teatro cearense passa por sérias mudanças, perde prestígio e torna-se um teatro de periferia. Com a Segunda Guerra Mundial, na década de 40, distanciou ainda mais a atenção do público que frequentava o teatro. Como consequência de tudo isso, nos 10 anos seguintes, o teatro cearense se dividiu em teatro burguês de fins de semana e teatro suburbano. Daí, cresceu entre os artistas o sonho de ir para o tão afamado eixo Rio-São Paulo, onde se encontrava todo o prestígio para os artistas. Feito este preâmbulo, para lhe situar no espaço e tempo do teatro cearense, abro as cortinas desse palco para que você, leitor, possa conhecer os bastidores da história real do grupo Teatro Novo, que celebra 55 anos de existência e colaboração com o cenário cultural cearense. É um bom tempo, não é? Então, para iniciar essa história com primor, apresento-lhe o principal personagem, Marcos Miranda, o desbravador. Ou poderia ainda chamá-lo, como os críticos de arte da sua época, de o grande ator. Mas Miranda era aquele que arrebatava plateias, arrancando delas grandes e deliciosas gargalhadas, como também era capaz de fazer o público chorar por sua falsa dor encenada. Ora, quem diria que esse artista destemido começou a carreira como ator e diretor da peça O Noivo de Luísa, de San Crescena, em 1951, na cidade de Fortaleza. E no ano seguinte, ele quis mais. Assim, Miranda criou, ao lado de Hugo Bianchi, B. de Paiva, Haroldo Serra, Glice Salles, dentre outros, o grupo Teatro Experimental. E juntos, eles estrearam o espetáculo O Morro dos Ventos Uivantes, uma adaptação de um filme famoso naquela mesma época. E devo lhe dizer que eles arrasaram, fizeram mesmo muito sucesso. Marcos Miranda
tanto se destacou que foi premiado com uma bolsa de estudos do governo do estado do Ceará e foi estudar no Conservatório Nacional de Artes do Rio de Janeiro. O cearense atuou pelos palcos cariocas de 1958 a 1962 e despontou em várias peças, como foi o caso da peça teatral A Invasão, de Dias Gomes, dirigido por Ivan Albuquerque. Por suas belas atuações nos palcos do Rio de Janeiro, a crítica local especializada lhe consagrou. Mas quem disse que Miranda esqueceu sua terra natal? Ele queria voltar para o Nordeste e compartilhar todo o aprendizado, e no início dos anos 60, retornou a Fortaleza com a mala carregada de livros e ideias novas. Miranda arrebatou novamente o público cearense, na TV Ceará, Canal 2, com sua atuação no programa Dois na Berlinda, fazendo o personagem cômico Prachadinho, ao lado de Maria Luísa. O sucesso de audiência foi tão grande que o programa ficou no ar por 2 anos e meio, quando inicialmente teria a duração de apenas 1 mês. E o Prachadinho ficou tão famoso que não podia sair nas ruas sem ser abordado pelos fãs. Marcos Miranda tinha muitas ideias de inovação e, com a experiência que acumulava, criou legalmente o grupo Teatro Novo, em 1965, ao lado de Aderbal Júnior, atualmente Aderbal Freire Filho, e Maria Luísa Moreira. Para a estreia do mais novo grupo de teatro cearense, foi realizada a sofisticada e bem cuidada montagem de Deu Freud Contra, de Silveira Sampaio. Acredito que o leitor já deve prever que o espetáculo foi um grande sucesso no Teatro Universitário de Fortaleza. Assim, Aderbal Freire Filho reconheceu os méritos da fundação do grupo ao mestre Miranda e reforçou a importância deste artista para Fortaleza. Em meados dos anos 60, estava perto do Marcos Miranda, ele sim, o verdadeiro fundador do Teatro Novo. Não quero tirar a minha culpa. O Miranda, esse artista maior, esse irmão querido, esse ator maravilhoso, quando quis criar o Teatro Novo, foi com a Maria Luísa e comigo que projetou, sonhou, construiu. Mas o cara é ele. Eu me lembro de Deu Freud Contra, depois Soninha Toda Pura, quando a gente anunciou orgulhosamente estreia nacional. Minha despedida do Ceará foi ainda com o Teatro Novo, em Aquela Garota dos Olhos Grandes, direção do Miranda, um mestre de sempre. Vem cá, já tem uma estátua dele na Praça José de Alencar? Ah, bem que merecia uma estátua. Miranda era um grande estudioso da arte de atuar. Carregava consigo muitos livros e ideias desde o seu retorno do Rio de Janeiro. Ele acreditava na necessidade de criar um grupo e implantar uma nova forma de fazer teatro, diferente do que até então se via em outros grupos e estilos de teatro em Fortaleza. Assim, ele colocava em prática a ideia de transformar o modo de fazer teatro, através da montagem de espetáculos, com técnicas que, no momento, estavam começando a ser estudadas no Brasil, os métodos de representação do russo Konstantin Stanislavski. Walden Luiz, seu ex-aluno e integrante do Teatro Novo, conta que, além da ideia de inovar o teatro com as técnicas de Stanislavski, seu mestre Marcos Miranda queria também mesclar nos espetáculos teatrais as técnicas de atuação da televisão e do teatro, as quais fazia e dominava muito bem. Ele queria criar, inovar na hora de fazer teatro, cenário, figurino. Ele investia num novo conceito e talvez seja daí que tenha surgido o nome de Teatro Novo, por esse incessante desejo de inovação. E como um amante da arte do fazer teatral, Miranda acumulava os cargos de ator, diretor, cenógrafo, autor, dominando ainda de forma exemplar os seus diversos personagens. Assim, confirma Marciano Lopes em sua coluna diária no jornal O Povo, 1965, sobre o primeiro espetáculo do grupo Teatro Novo, que teve direção e atuação de Marcos. Todos sabemos o quanto é difícil fazer rir. Marcos Miranda, artista bastante tarimbado, não somente aqui, mas nos palcos do Rio, mostra-nos em Deu Freud Contra que conhece os segredos desse arriscado setor do teatro, conduzindo-nos com sábia maestria o texto de Silveira Sampaio. Foi consolidada com êxito a criação do grupo Teatro Novo. Nesta primeira fase do grupo, o elenco era composto por atores e atrizes que faziam sucesso nas telenovelas e programas ao vivo na TV Ceará. E da mesma forma que a televisão aproveitou muitos artistas de teatro, o teatro também aproveitou muitos artistas da TV,
Foi assim que muitos deles, que eram destaques na televisão, fizeram parte do Teatro Novo, neste primeiro momento, como Antonieta Noronha. Miranda tornou-se professor do curso de Arte Dramática da Universidade Federal do Ceará, e muitos de seus alunos, como o Valden Luiz e o Marcelo Costa, passaram a também compor o quadro de artistas do Teatro Novo, realizando as mais variadas funções, como ator, técnico de cenário, figurinista, assistente de direção, bilheteiro. Incrível a generosidade deste mestre, não é? Ele não só compartilhava seus livros e conhecimentos, como dava a oportunidade aos artistas de colocarem em prática e lapidarem o aprendizado adquirido. Valden Luiz reverencia o mestre. O Miranda foi professor, amigo, mentor. Foi importantíssimo na minha vida, não só como meu professor de teatro, mas também como o professor da vida. Criou muita coisa em matéria de teatro, inovou em cenografia, inovou em muita coisa. O Miranda era um excelente ator, tanto no teatro quanto na televisão. Era professor generoso, que colocava seus livros e textos nas mãos de gente fazendo questão que a gente progredisse. O Miranda tem uma importância que ainda precisa ser estudada, divulgada, perpetuada, porque é uma grande figura do teatro cearense. Tudo estava muito bem na TV Ceará, que até então tinha a programação composta por produções locais de telenovelas e programas ao vivo, empregando diretores, autores, atores, cenógrafos, figurinistas e produtores locais. Mas as mudanças vieram, meus estimados leitores, e não foram nada boas para os artistas locais. Com a chegada do videotape, que teve como objetivo reproduzir as novelas e programas feitos no Sudeste, e o surgimento de uma outra emissora em Fortaleza, a produção televisiva cearense entrou em decadência. Pode imaginar o transtorno que isso causou? Impactou profundamente os artistas cearenses. No auge do sucesso na TV, Miranda e os artistas cearenses tiveram que deixar as telas. Para alguns, isso causou o fim da carreira artística. Para outros, a migração para as cidades do Sudeste, onde se alocava a produção televisiva nacional, e outros se dedicaram apenas aos palcos de teatro. Quanta reviravolta deve estar pensando o leitor neste momento. Mas lembra quando apresentei Marcos Miranda como o desbravador? Sim, o adjetivo lhe caiu muito bem. Ele continuou, e o Teatro Novo, então, que já não era mais composto apenas por atores famosos, se configura em uma segunda fase, com as montagens de As Aventuras de Pedro Malas Artes, em 1966, de João Bittencourt, Essa Mulher é Minha, ou João Gangorra, 1966, de Raimundo Magalhães Júnior, espetáculo infantil. Todas essas peças tiveram bastante sucesso de público, por também contar com Clóvis Matias no elenco, ator de carisma incontestável com as crianças. Em 1967, o grupo monta a comédia Almanjarra, de Arthur Azevedo. Já em 1968, o Teatro Novo é vanguardista. Marcos Miranda ensinou o personagem Paco e dividiu o palco com Jório Nertal, representado por Tônio, em Dois Perdidos numa Noite Suja, do autor Plínio Marcos. O espetáculo fez turnê nas cidades de Teresina, Natal e Mossoró. Já no ano seguinte, 1969, o Teatro Novo montou o espetáculo O Pecador e a Flor, de Eduardo Campos, e na intenção de inovar mais uma vez e trazer aos palcos questões que não estavam sendo trabalhadas no momento, o grupo realizou a montagem de Soninha Toda Pura, de Ilclemar Nunes, ator, diretor e autor cearense erradicado no Rio de Janeiro, que conferiu a estreia de sua peça em Fortaleza. A nova montagem do grupo Teatro Novo foi considerada uma das maiores obras do grupo até então, sendo este um espetáculo de impacto que abordava temas como homossexualismo entre duas mulheres e violência. O espetáculo revolucionou a cidade e os jornais fizeram diversos comentários. O teatro estava sempre lotado e alguns espectadores, chocados com as cenas, se retiraram da plateia. O tema abordado era muito forte para aquela época e mostrar à sociedade que existiam coisas daquela natureza era uma afronta. Porém, o sucesso foi inevitável, recebendo elogios como o do próprio autor do texto, que enalteceu o grupo, comparando-o ainda com importantes grupos do sul do país, os quais obtinha conhecimento. O trabalho deste grupo eu louvaria de 1000 formas.
Primeiro, pela coragem e peito de ter levado tão ousado texto para o público cearense, que, para satisfação nossa, o entendeu e, juntamente com a crítica especializada, o aplaudiu entusiasticamente. Eles estavam trazendo para um público arraigadamente tradicional e burguês uma temática nova, sem saber qual reação teriam. E venceram uma a uma todas as barreiras e obstáculos. Eles conseguiram se impor com o seu espetáculo e mostraram que são bons ou melhores que qualquer grupo profissional do sul do país. E essa velha história de dizer por aí que santo de casa não faz milagres, não passa de conversa fiada. O Teatro Novo fez ainda mais que isso. Fez um espetáculo tenso, violento e corajoso. Bravos! Miranda continuou inovando na direção das peças teatrais e montou em 1970 Aquela Garota dos Olhos Grandes, de Rubem Rocha Filho. Já no ano seguinte, remontou o sucesso de estreia em 65, Deu Freud Contra, de Silveira Sampaio, em nova versão no Teatro José de Alencar. Como o tempo passa rápido! Chegado o ano de 1971, e Miranda comemorou seus 20 anos de carreira artística, com a organização da peça A História do Jardim Zoológico, ou Zoo Story, de Edward Albee, com tradução de Luiz Carlos Maciel. Respirem fundo, estimados leitores, porque ainda tem muita história pela frente. Deem uma boa espreguiçada, pois chegamos a 1972, quando inicia a terceira fase do Teatro Novo. Vamos lá. Neste momento, Maria Luísa, que era uma das fundadoras, se afasta totalmente do teatro, colocando ponto final à sua carreira. E Aderbal Júnior, o terceiro fundador, vai embora para o Rio de Janeiro. Outros atores também viajaram em busca de outros centros de teatro e televisão, como o eixo Rio-São Paulo, e resta a Miranda assumir sozinho os projetos do grupo. As produções do Teatro Novo ficaram paradas durante os anos de 1972 a 1974, mas em 1975 retorna aos palcos com a associação firmada com a atriz Erotilde Honório, na montagem de Presépio na Vitrine, de Roberto Freire. Nos anos de 1975 e 1976, o Teatro Novo inova mais uma vez e desenvolve um trabalho de cunho artístico-educativo, tanto na capital quanto em algumas cidades do interior do estado do Ceará. Iniciou-se um trabalho sistemático nos colégios em que se esclarecia os alunos sobre teatro, esclarecia os diretores quanto à importância do teatro no desenvolvimento do educando e fornecia aos professores de educação artística e comunicação e expressão uma ficha pesquisa para que eles desenvolvessem junto aos alunos um trabalho em torno do espetáculo a ser visto. Eu me tornei a parceira dele no Grupo Teatro Novo, e o nosso primeiro espetáculo era muito intenso. O Miranda gostava muito de colocar questões que não estavam sendo muito trabalhadas no momento. Ele realmente era uma pessoa de teatro que tinha esse pensamento para frente. Viajamos para cidades do interior, apresentando espetáculos nas escolas e oficinas para professores com a ideia de fazer a interiorização do teatro. Nós já víamos perspectiva de interiorização e valorização. Era nossa tentativa de descobrir talentos e de incentivar as pessoas a desenvolverem as suas capacidades, a fazerem uma leitura da cultura, a sensibilizar, enfim, as pessoas das cidades mais distantes de Fortaleza. E o mestre realiza em 1976 uma montagem para comemorar uma data especial, seus 25 anos de carreira artística. Mais uma vez, Miranda demonstra sua humildade e generosidade, deixando-se dirigir pelo então jovem autor, ator e diretor Ricardo Guilherme, na montagem do monólogo O Aniversário, com texto do referido diretor. Marcos Miranda era intenso e no mesmo ano monta Buenas Noites, querido público, ou As Presepadas de Pedro Malas Artes, e de acordo com o depoimento de Erotilde Honório, o espetáculo era fantástico. Em 1977, surge o desafio da montagem do espetáculo Doroteia Vai à Guerra, de Carlos Alberto Raton. Um texto intenso, onde a mãe, interpretada por Marcos Miranda, acaba esganando a filha, interpretada por Erotilde Honório. A atriz destaca as constantes filosóficas que estavam presentes no texto
e a emoção de Miranda, que trabalhava com muita intensidade, fazendo uma personagem feminina, a qual exigia muito da capacidade do ator. E mesmo com uma estatura pequena e voz miúda, transformava-se quando encarnava a personagem. No mesmo ano, Miranda e Erotilde realizaram a montagem do espetáculo infantil No País do Sorriso e findam uma parceria. Novamente sozinho, Miranda dá continuidade às produções do Teatro Novo. Então, escreve, dirige e produz Corte de Luz, apresentado no Teatro da Ensetur em 1978. E o incansável artista é obrigado a parar. Não que ele quisesse, caros leitores, mas porque o seu coração exigia cuidados. Desde o início da sua carreira, fazia teatro todo dia e não podia parar até que o coração quase parou de funcionar. Assim, por motivos de saúde física, com problemas no coração, infelizmente o nosso desbravador e artista inovador se distancia dos palcos e permanece afastado do teatro e de qualquer outra atividade artística durante 8 anos consecutivos. De 1979 a 1986, o nosso mestre e o grupo Teatro Novo parou. E você pode agora estar penalizado com o ocorrido. Mas depois de tratar da saúde, nosso incansável artista retoma as atividades e nesse exato momento dá início à 4ª fase do grupo. E você deve estar agora penalizado com o ocorrido. Mas depois de tratar da saúde, nosso incansável artista retoma as atividades e nesse exato momento dá início à 4ª fase do grupo. Em 1987, através da montagem do espetáculo Os Inimigos, adaptação da peça de Pedro Bloch, Os Inimigos Não Mandam Flores, com Marcos Miranda e Chico Góes. Já em 1991, estreia Como Diria Montagne, de Wilson Saião, com a direção de Miranda. E em 1992, remonta o sucesso As Presepadas de Pedro Malas Artes, de João Bittencourt, sob direção de Gilvan Ferraz. Leitores, nesse posto da história, nosso principal fundador soma 63 anos de vida e é convidado a participar de obras no cinema e em peças teatrais de outros grupos. Em decorrência disso, e pela fragilidade de um corpo que naturalmente envelhece, o grupo é mais uma vez acometido por uma lacuna de mais 9 anos de ausência do principal fundador do Teatro Novo, e com isso, mais uma interrupção de suas atividades artísticas. Mas preparem-se, deem uma boa esticada na coluna, porque depois disso sopram bons ventos. Inicia-se então, em 2001, a 5ª e última fase do grupo Teatro Novo, quando poderão constatar mais uma vez a humildade e generosidade do artista consagrado Marcos Miranda. Nesta época, conhece o jovem ator Sidney Malveira, que havia concluído recentemente como ator o curso de direção teatral do Instituto Dragão do Mar. E, para a surpresa de Sidney, Miranda lhe convida para assumir a direção e produção do espetáculo Doroteia Vai à Guerra, de Carlos Alberto Raton. Eles fazem juntos a remontagem deste espetáculo em comemoração aos seus 50 anos de carreira. Desta vez, dividindo o palco com o ator Jorge Ritt, Marcos Miranda dá veracidade à sua teoria quanto ao artista e o fazer teatral. Para fazer teatro, é necessário ser humilde e disciplinado. E essas virtudes que acompanharam Miranda em toda a sua carreira pode ser percebida e enfatizada pelo estreante diretor Malveira. Foi muito rica essa minha experiência com Miranda. Miranda tinha uma memória incrível, uma pessoa culta, um homem de teatro mesmo, dedicado ao teatro como ator, diretor, professor, de uma disciplina em questão de horário, queria fazer o melhor. Tenho a recordação da humildade, de se deixar dirigir por um jovem diretor. O que eu guardo de melhor, primeiro, a humildade. Mesmo completando 50 anos de carreira, determinação de lutar e querer ser um ator, de fazer teatro, e fazer muito bem. Nossa, a humildade e disciplina do Miranda, ator e diretor veterano, acrescentaram um brilho primoroso ao espetáculo que estreou no Teatro José de Alencar e permaneceu em temporada por 2 meses no Teatro Dragão do Mar, cativando todo o público. Infelizmente, já com 72 anos de idade, cheio de planos, mas com a saúde debilitada, seu coração parou e as cortinas se fecharam para esse grande artista,
E essa peça viria a ser sua última encenação teatral. O grande mestre Marcos Miranda faleceu em 15 de outubro de 2001, e os artistas aplaudiam em silêncio a bravura deste exímio artista. Com embargo na garganta e a lágrima no olhar, nos despedimos do principal personagem dessa história. Este formidável artista que tinha o Teatro Novo com muito carinho e tentou desde a sua criação mantê-lo na ativa. Agora, vamos dar uma parada e respirar fundo. O Teatro Novo precisa continuar, porque Miranda deixou um rico legado a todos que tiveram a oportunidade de aprender e trocar com ele os segredos do seu ofício. Disciplina, dedicação e verdadeiro amor à arte. Porém, o jovem ator e diretor Sidney Malveira herdou algo ainda maior: a possibilidade de dar continuidade às atividades do Grupo Teatro Novo. Adiante, vamos enxugar as lágrimas e honrar a história de vida e arte do nosso mestre, inovando mais uma vez. É assim que o grupo é passado de uma geração a outra, mantendo seu interesse inicial de renovação continuada. O Teatro Novo, que inicialmente foi denominado assim por significar o surgimento de um novo grupo em 1965 e com ideias de um novo modo de fazer teatral, a partir de 2001. Sob direção de Sidney Malveira, essa definição é mais reforçada, assim confirma o jovem diretor. O novo é renovação. Novo porque a gente nunca para de aprender, de ver novas coisas. Novo por passar de um diretor veterano para um jovem diretor. Teatro Novo é isso, é estar sempre aberto para novas possibilidades, é persistência e determinação. E por falar em inovar, nesta nova fase o Teatro Novo desenvolve projetos pautados em atividades socioculturais e, coincidentemente ou não, em 2002, traz aos palcos mais um veterano artista. Ou melhor, uma veterana, a dama do teatro cearense, Antonieta Noronha, no auge de seus 69 anos, encena ao lado do ator Thales Valério o espetáculo Um Minuto de Silêncio, de Aldo Marcose, texto este escrito especialmente para a atriz, que até então nunca havia protagonizado uma peça em 38 anos de carreira de personagens marcantes. E tanto para Sidney como para Antonieta, o desafio foi grande. Mas a recompensa foi ainda maior. É o que ambos confirmam. Antonieta me deu a honra de fazê-la protagonista de uma história que só poderia ser contada por ela. E esse encontro de menino com dama, do mestre com o iniciante, com certeza está concretizando um sonho em comum. Estar de volta aos palcos com este espetáculo é uma grande honra e ao mesmo tempo um grande desafio. Estou longe dos palcos há 7 anos e volto como protagonista de uma história escrita especialmente para mim. Eu não poderia querer mais. E por falar em desafio, vocês não imaginam qual foi o maior desafio desse espetáculo. Compartilho com você um segredo dos bastidores. Antonieta ensinava com tanta veracidade que convencia a quem estivesse assistindo os ensaios e fazia até nós da equipe chorar. Em seguida dava um suspiro, batia palma e se levantava dizendo: "Pronto, vamos para casa que eu quero assistir a minha novela." Então, a encenação não era nem de longe um desafio. Ela realmente arrasava na interpretação da personagem, mas o diretor tinha um enorme problema a resolver. Antonieta não conseguia decorar todo o texto. Então, a assistente de direção, Ana Marlene, fez o papel do ponto, lendo o texto quando ela esquecia. Mas a data da estreia se aproximava e a aflição aumentava, pois Antonieta não decorava. Foi quando Sidney decidiu aderir de vez à ideia do ponto, só que ninguém poderia saber. Comprou 2 walkie-talkies, um para Marlene e o outro com um fone, preso discretamente ao ouvido de Antonieta. Ela ficou feliz e aliviada. Na verdade, todos ficaram. E assim se deu na estreia e em todas as temporadas, e nunca ninguém percebeu ou suspeitou do ponto eletrônico. Tamanha era a genialidade da Antonieta em encenar a personagem melodramática que arrancava gargalhadas e lágrimas do público. O espetáculo foi agraciado com o prêmio Encena Brasil na categoria Montagem pela Funarte e contava com humor e sensibilidade a história de uma puta velha e um entregador de farmácia, que emocionou o público por onde passou
nos teatros de Fortaleza e nas cidades de Feira de Santana e Salvador, na Bahia, e Caruaru e Recife, em Pernambuco, por onde circulou através do prêmio Caravana Funarte. E no ano de 2004, com a peça Um Minuto de Silêncio, a atriz inaugura o Teatro Antonieta Noronha e eterniza o seu nome no cenário cultural do teatro cearense. No ano que se segue, 2003, o grupo mais uma vez encabeça um projeto pautado na responsabilidade sociocultural, por entender o papel fundamental do teatro, que também serve de alavanca para o resgate de sonhos de muitos idosos, e ainda por acreditar no potencial das atrizes da terceira idade, ou nova idade, como queira chamar. Sidney dirige o espetáculo As Bestas, de Williams Santana, com as atrizes Leuda Bandeira e Mazé Figueiredo. A montagem dessa peça cômica foi um sucesso, e isso se deu pelo talento e integração dos artistas que acreditavam nessa nova empreitada do grupo. Em cena, ficava evidente a satisfação das atrizes Leuda e Mazé, expressada no jogo cênico, como também num desabafo de bastidores. Quando li As Bestas, me apaixonei. Sonhei que estava fazendo parte do elenco. Como é encantador fazer teatro! Aqui, abre-se a cortina e aquele meu sonho se torna realidade. Leuda Bandeira. Pois é, aos 65 anos voltar ao palco. Que maravilha, que felicidade! Voltei a ter 15 anos. De repente, como num passe de mágica, tive a minha rotina modificada. Mazé Figueiredo. E a história de 40 anos de amizade de Alcina e Laura, as duas personagens, cativou o público de Fortaleza, Paraíba e Rio Grande do Norte, somando-se mais de 100 apresentações desse espetáculo. Espero que você tenha fôlego, porque ainda tem mais história pela frente. Vamos lá? Bem, depois de, por 3 anos consecutivos, montar apenas espetáculos com artistas veteranos, em 2004, o Teatro Novo inova mais uma vez e investe na montagem do texto Zona Contaminada, de Caio Fernando Abreu. Um espetáculo ousado com a participação dos jovens atores e atrizes Drica Freitas, Fernanda Zeballos, Murilo Ramos, Oscar Roney e Sidney Malveira, que também assume a direção desta obra teatral. Essa produção proporcionou ainda um encontro de gerações entre os jovens atores e o veterano artista plástico Zé Tarcísio, que promoveu a oficina de confecção de cenário e figurino desta peça teatral. E desta vez, o cunho social da montagem estava relacionado às doenças sexualmente transmissíveis. Com isso, o espetáculo contou com o apoio do GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS. E o Teatro Novo não para. A cada ano realiza uma nova montagem, e em 2005, para comemorar os 40 anos do grupo, não poderia ser diferente. É realizada a montagem da peça teatral Tempo de Espera, de Aldo Leite, com direção de Sidney Malveira. Esse espetáculo desafiou o grupo a mergulhar na pesquisa do grupo gestual, para contar a história trágica de uma família miserável em que as palavras já não eram usadas. Este trabalho proporcionou o diálogo de profissionais veteranos como Leuda Bandeira, Antônio Formiga e Catiana Monteiro, com recém-chegados aos palcos teatrais, como Micaele Damasceno e Tomás Aquino. Drica Freitas, que assumiu a assistência de direção, investiu no trabalho minucioso de gestos, expressões faciais, respiração e, como resultado, o espetáculo inquieta o público do tempo de espera, que também permanece à espera e em silêncio se emocionou. A peça foi ainda agraciada com o prêmio do edital de incentivo às artes, na categoria Circulação, pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, e percorreu 4 cidades do interior do estado. Tempo de Espera, além de tratar da impotência do ser humano diante da miséria, trazia para a cena um profundo trabalho de descobertas da ação dramática do teatro gestual, o que constata Drica. Eu acabava de voltar de uma oficina de treinamento técnico do ator ministrada pelo Grupo Lume em São Paulo. Já bem antes, adorava trabalhar a expressividade do corpo do ator bailarino, e a montagem desse espetáculo era a minha chance de brincar, de experimentar modos de se chegar a um corpo latente, vivo e que dissesse tudo o que tinha para dizer só com o corpo, com um olhar, uma respiração. Fácil não foi mesmo, mas foi prazeroso ir descobrindo os caminhos de cada ação dramática e poder ver em cena os atores vivenciando aquelas vidas que não pertenciam a eles,
mas que tinham se apropriado. Era fascinante. Em 2006, o ritmo de montagens do grupo foi ainda mais intenso. 2 espetáculos, 2 solos monólogos foram criados ao mesmo tempo. O primeiro, Anonymous, contou com a atuação e direção de Sidney, que comemorava seus 10 anos de carreira artística. Mais um espetáculo que se utilizava das técnicas teatrais do grupo Lume. Desta vez, foi usada a técnica de mimese corpórea, que oportunizou a riqueza de detalhes e veracidade do ator na pesquisa em loco realizada no Lar de Idosos Torres de Melo, em Fortaleza, na criação do texto original e na encenação dos personagens, que eram 3 idosos. O processo de criação foi muito intenso e você não faz ideia de quanto tempo durou os ensaios. Gostaria de imaginar? Vamos lá, tente adivinhar. Seriam 4 meses ou talvez 3 meses? Não, a montagem de Anonymous levou apenas 40 dias, mas encantou o público para o qual foi apresentado em Fortaleza, em alguns estados brasileiros e em Portugal. Foi ainda agraciado com os prêmios Funarte de Teatro Miriam Muniz, com patrocínio da Petrobras, na categoria Pesquisa-Montagem 2006, e no primeiro edital das artes FUN7, na categoria Circulação, e o prêmio Balaio de Fortaleza, destaque 2006, na categoria Melhor Ator. Ufa! Foi corrido e puxado a primeira montagem, mas também foi de grande aprendizado e teve uma ótima repercussão. Por onde passou, Anonymous envolveu o público, que riu e se emocionou com a história contada. Vamos à segunda montagem, então? A atriz e bailarina Drica Freitas usou como base as suas inquietações quanto à performance do ator bailarino para criar um espetáculo e fundiu 2 artes milenares, a dança e o teatro. Surgiu então Eu Ando, Tu Andas, Eles Observam. Essa obra explorava como temática o andar cotidiano no interior capital. E sabe como se deu a pesquisa? Observando e entrevistando muitos transeuntes anônimos na rua. Bailarinos torturados da ditadura, atores, deficientes físicos, ambulantes, idosos. Tudo começava com uma simples, mas complexa pergunta. O que é andar para você? De modo geral, a primeira resposta era não sei. Mas logo os entrevistados mergulhavam num mar de palavras e era preciso pôr fim à entrevista depois de meia hora explicando o que era andar para si mesmo. Drica usa ainda as técnicas de mimese corpórea e dança contemporânea, e toda a pesquisa registrada em áudio, vídeo e fotografias em 6 cidades do Ceará e de São Paulo, e originou o texto-roteiro fruto de recortes dos depoimentos destes andantes e observadores anônimos. A peça Eu Ando, Tu Andas, Eles Observam passa por várias versões, dentre elas com supervisão cênica de Ricardo Guilherme, com a ideia de explorar a capacidade da atriz bailarina em interpretar histórias sem aparatos tecnológicos, adaptando a obra a qualquer espaço, utilizando-se apenas de um banco, um lápis e pedaços de papéis que delimitavam o espaço da encenação. Mais um espetáculo que repercutiu positivamente. Foi agraciado com os prêmios Funarte e Petrobras de Fomento à Dança na categoria Montagem, em 2005. O 4º edital de Incentivo às Artes da Secult Ceará na categoria Circulação pelo Interior do Estado, em 2007. E o 2º edital das Artes FUN7, na categoria Circulação, em 2008, apresentando o espetáculo em escolas públicas de Fortaleza. Além de Fortaleza, o espetáculo foi apresentado nas cidades do interior do Ceará, em Macapá, em eventos do teatro e dança. E no ano seguinte, em 2007, o Teatro Novo se dedicou às apresentações dos espetáculos Anônimos e Eu Ando, Tu Andas, Eles Observam, em festivais locais e internacionais, como também cumpriu a circulação em Fortaleza e pelo interior do estado. E pensa que ficou por aí? Não. O Teatro Novo já se preparava para realizar a montagem teatral de 2008, com o projeto aprovado e agraciado com o prêmio de montagem do 2º edital das artes da FUN7. Chega o momento de comemorar os 55 anos de carreira do ator veterano Ari Sherlock, com Coisas, Palavras e Canções, que teve a supervisão teatral de Sidney. Ari tinha um talento natural como declamador e levou para a cena quadros que mesclavam poema, música e histórias vividas por ele, reunindo de forma poética fatos e coisas.
foi um processo leve e descontraído, que enfatizava a capacidade de interpretação do texto poético pelo ator, destaca Ari. A palavra no teatro é mais que o gesto. Educa e constrói, como pode agir de modo contrário. Saibamos empregá-la. O teatro é um grande mestre. O ator é como um poeta, um fingidor. E mais uma vez, o encontro de gerações que o grupo proporciona nos possibilitou trocar com um grande mestre do teatro e da televisão. Poucos artistas jovens tinham essa oportunidade. Ter esses veteranos tão próximos e como amigos era mesmo uma dádiva, porque aprendemos muito nessa troca. Acredito na necessidade de diálogo entre as novas gerações com este artista veterano, patrimônio histórico imaterial cearense, não apenas desfrutando de boas histórias ou dramas contados e interpretados pelo ator, mas de poder participar da construção e repasse da nossa história. Sidney Malveira. Chegamos em 2009 e o Teatro Novo continua a realizar apresentações dos espetáculos anônimos, e Eu Ando, Tu Andas, Eles Observam, que percorreram vários festivais de teatro e dança, mas também preparava os projetos de captação de recursos para as novas montagens, que viriam em 2010 fazer parte das comemorações dos 45 anos do grupo. Nossa, chegamos em 2010. Teatro Novo comemorando 45 anos de existência. Esse ano foi muito especial. O grupo tem atividades ainda mais intensas porque, mais uma vez, 2 projetos de montagem são colocados em prática. O primeiro foi agraciado com o Prêmio Klaus Viana na categoria Montagem pela Funarte, que resultou na montagem do espetáculo Bianchi, História e Sonho de um Bailarino. E o texto foi escrito por Aldo Marcosi, com o mesmo carinho e dedicação que ele fez para Antonieta Noronha lá em 2002, lembra? E para que a história desse grande bailarino cearense fosse de arrebatar a plateia, o Teatro Novo fez parceria com a Associação de Balé Hugo Bianchi. Desta forma, foi contratado um elenco primoroso, com um total de 17 atores e bailarinos profissionais e iniciantes, para compor as cenas de teatro e dança clássica do espetáculo. Foi fabuloso contar e vivenciar a história do Hugo Bianchi, um artista autodidata que somava naquele momento 68 anos de carreira e 84 anos de vida. Estimados leitores, sou capaz de ver as cenas do espetáculo de tão belo que ficou. Pode imaginar a emoção e honra de reviver essa história? E esse projeto ainda proporcionou o encontro de atores renomados, como Jane Azeredo, Ana Marlene e Deujolino Lucas, com atores iniciantes, selecionados por audição e se destacavam em cena, como por exemplo o jovem ator Bill Falcão, que protagonizou o Bianchi, encantando a equipe técnica com a sua simplicidade e ao público com a sua performance de ator bailarino, e ainda pela semelhança física com o homenageado. Mais uma lição para nós do Teatro Novo de que o diálogo entre as gerações só enriquece os artistas como profissionais e como seres humanos. Essa oportunidade de homenagear este mestre autodidata da mise-en-scène, fazendo dialogar diferentes gerações de artistas, tem um valor imensurável. Assim como foi poder ter no elenco a Jane Azeredo, que comemorava 50 anos de carreira com uma humildade e generosidade peculiar dos grandes mestres. Ela nos emocionou a todos e se emocionou também ao interpretar a mãe de seu amigo e contemporâneo Hugo. Hugo Bianchi ultrapassou as barreiras do seu tempo e com a sua arte traçou o futuro de uma geração de bailarinos como ele. Hoje, o homenageiam como mestre da dança. Sinto-me honrada ao completar 50 anos de carreira e homenageá-lo, como amigo e companheiro de jornada, dançando e presenciando unidos neste mesmo tempo pela necessidade de se fazer arte. Jane Azeredo. Como é emocionante reconstruir essas histórias, relembrar esses momentos tão importantes e poder compartilhar com vocês tudo o que o Teatro Novo tem feito ao longo de todo esse tempo. Vamos então continuar. Depois de finalizar a temporada de Bianchi, História e Sonho de um Bailarino, o grupo deu início à realização de um projeto ainda maior, a concretização do projeto GTN 45 em Cena, que foi agraciado com o prêmio Miriam Muniz, na categoria Montagem e Outras Atividades pela Funarte. Esse projeto contemplou o público em geral com a programação gratuita composta por 10 atividades culturais realizadas em Fortaleza,
para comemorar os 45 anos de existência do Grupo Teatro Novo. A programação foi composta por uma oficina teatral no Teatro Marcos Miranda para a comunidade do Bom Jardim, um lançamento do catálogo e do site GTN 45 em Cena, uma sessão do espetáculo Marcos Miranda pelo ator e historiador Ricardo Guilherme, uma mostra repertório GTN 45 em Cena, composta pelos espetáculos As Bestas, Coisas, Palavras e Canções, Eu Ando, Tu Andas, Eles Observam, Anônimos e Tempo de Espera, seguido de debate, uma homenagem a Aderbal Freire Filho, uma estreia e temporada do espetáculo Na Contramão do Tempo. Uau, que programação! Não há nada melhor do que celebrar a arte fazendo arte, não é? Mas sigamos, porque o tempo não para. E no teatro, quanto mais se faz, mais se tem vontade de fazer. As ideias borbulham em nossa cabeça e só nos cabe, enquanto artistas, realizar o nosso ofício estudando e elaborando meticulosamente cada cena para impactar nossos espectadores. Chega janeiro de 2011 e ainda dentro das comemorações dos 45 anos do Teatro Novo, foi realizada a estreia e temporada do espetáculo Na Contramão do Tempo, com texto-roteiro de Caio Kinderé e Drica Freitas e direção de Sidney Malveira. Nessa montagem, o grupo abre mão da fala oral para falar com o corpo. O espetáculo era pautado no teatro gestual, na mimese corpórea, na acrobacia aérea e tinha como base um roteiro de ações e gestos que originava uma poética de imagens. Na Contramão do Tempo foi um espetáculo instigante que contava a história de duas mulheres, sendo a mãe representada por Fernanda Zeballos e a filha por Daniele Oliveira, que davam vida a dois corpos e falavam o que muitas vezes não ousamos verbalizar. E nessas comemorações, contamos com um momento muito especial. Recebemos Aderbal Freire Filho, um dos principais diretores do Teatro Brasil e um dos fundadores do Teatro Novo. Sua presença ilustre deu ainda mais brilho a este momento único, com a participação no bate-papo e palestras sobre o nosso grupo e o cenário teatral brasileiro. Leitores, este espetáculo com certeza foi um belo desafio, mas sigamos, pois chega 2012 e novamente é hora de juntar a velha guarda na montagem do novo espetáculo do Teatro Novo, Na Corda Bamba, com direção de Alan do Vale. Pode ter ideia do quanto foi especial poder ter em cena ao mesmo tempo Ari Sherlock, Antonieta Noronha e João Antônio, que participaram do grupo nos primórdios do Teatro Novo no mesmo elenco. Só poderíamos esperar um lindo resultado. E quem poderia escrever um texto digno desses mestres? Sim, mais uma vez, Aldo Marcosi, que por sinal fez um ótimo texto encomendado. Sidney tentou contratar um ator jovem, mas dois atores abriram mão da proposta, então ele teve que ir para a cena. Mas que grande honra, hein? Nada é por acaso. Sidney, que havia dirigido todos eles, agora fecha um ciclo, contracenando com eles. E assim foi. Nesta altura do tempo, mesmo idoso, João Antônio ainda era jovial, mas Antonieta andava com muitas dificuldades. Então, para facilitar sua personagem, usava cadeira de rodas e contava com um ponto eletrônico e a fiel Ana Marlene, que lhe soprava o texto quando necessário. Ari Sherlock usava bengala na ficção e na vida real, e também aderiu ao ponto, e contava com o fiel Lucas Souza. Ari achava isso o máximo, e dizia que tinha seu próprio personal memory. A montagem foi de muita descontração, e o espetáculo foi um sucesso. Um espetáculo emocionante que contava com a plateia sempre cheia para assistir aos nossos veteranos, que traziam a história de artistas aposentados e de um jovem artista que precisava decidir entre cuidar de seus velhos tios ou partir em busca de seus sonhos. Foi mesmo muito especial esse encontro de gerações, uma verdadeira troca de saberes. Depoimentos. Fiquei muito feliz com a ideia desse espetáculo tratar da história de velhos artistas. Quando se abriram as cortinas novamente para mim, eu saí da solidão. Estou muito feliz. Estar com este espetáculo pelas mãos de jovens talentosos que não medem esforços
para entrarmos em cena. É simplesmente um momento único. Rejuvenesci. Antonieta Noronha. Tenho orgulho em fazer parte desse grupo. Costumo dizer que o Grupo Teatro Novo é uma casa de afetos, pois ele agrega pessoas e junta gerações. Tive a honra de trabalhar e conviver com a Antonieta Noronha, Ari Sherlock, João Antônio, entre artistas mais jovens. Sou muito feliz em fazer parte dessa família. Ana Marlene. Estive ao lado do grande ator Marcos Miranda e fundador do Teatro Novo. Fiz parte da montagem Dona Xepa, o segundo espetáculo do grupo em 1966, e de outros. Após fazer parte de outros grupos e uma parada na arte, para minha surpresa retornei ao velho grupo Teatro Novo. Dessa vez, comandado pelo jovem ator-diretor Sidney Malveira, que me convida a integrar o elenco do espetáculo Na Corda Bamba, do qual pude reencontrar e dividir o palco com a minha companheira de cena de 1966, Antonieta Noronha. É difícil não chorar e rir simultaneamente no espetáculo Na Corda Bamba. É uma história onde a depressão e a alegria se invertem. Nesse espetáculo, em 2012, pude comemorar meus 50 anos de teatro. O tempo parece que não passou, pois estou aqui relembrando e vivendo a continuidade de uma história que liga gerações. João Antônio. Contracenar com os veteranos Antonieta Noronha e João Antônio, antigos companheiros de ofício, e com Sidney Malveira, meu amigo e diretor que agora atua ao meu lado, é um prazer enorme. Este espetáculo me apaixona porque é um defensório da família com toda a sua instituição sagrada, como também é em defesa do idoso. Parabéns ao Teatro Novo por mais uma vitória, isto é, mais uma encenação. Ari Sherlock. O melhor de ter trabalhado e escrito 3 montagens encenadas pelo Teatro Novo foi sair dessa ideia de dramaturgo de gabinete e me instigar a escrever textos encomendados, orgânicos e colaborativos. O Teatro Novo nos provoca um processo muito afetivo e pude ter contato direto com atores dos quais eram ícones, como também gente nova provocadas a uma criação com o grupo. Um processo muito empolgante que pude trocar energias para além do teatro. Muita honra e responsabilidade em 2 textos que escrevi a convite de Sidney Malveira serem pensados para que a dama do teatro cearense Antonieta Noronha desse vida a cada personagem. Na Corda Bamba, por exemplo, era maravilhoso ver todas as sessões lotadas. Todo mundo saía emocionado, provocava reações muito bonitas, aplausos em cena aberta. Tive muito aprendizado. Quero muito ainda poder trabalhar com o Teatro Novo. Que as deusas e deuses do teatro permitam isso. Aldo Marcose. Vocês estão preparados para mais história? Pois se preparem, pois agora é hora de virar a página e seguir em frente com uma proposta totalmente diferente. Uau, até rimou. E rima me faz lembrar brincadeira de criança. É isso que acontece nesse ponto da história. Vamos mudar o foco completamente porque em 2013, motivado pela sedenta e constante necessidade de renovar, alimentada pela compulsão de expor ideias, o Teatro Novo direcionou o olhar para o público infantil e realizou a montagem do espetáculo de conscientização ambiental Lix, o super lixeiro em Chama Minha Mãe Aí, texto de Alan do Vale e direção de Leuda Bandeira. A obra teatral tinha como foco a reciclagem e mostrava como pode ser criativa e divertida a ideia da sustentabilidade. Chamava a atenção para a nossa realidade urbana e a urgência do desenvolvimento da cidadania e da consciência ecológica, tanto nos nossos pequenos quanto nos adultos. Sem dúvida, esse espetáculo foi pura diversão e aprendizado para toda a família. Montar espetáculo infantil nos faz voltar a ser criança, e o processo de criação foi delicioso, e os personagens vividos pelos atores Robinson Aragão, Lucas Souza e Patrick Castro fizeram um sucesso com as crianças. Já em 2015, o ator Edgley Lima substitui Lucas nas apresentações realizadas para a escola e público geral. Ao mesmo tempo que o grupo montava o infantil, também realizava a remontagem do espetáculo Tempo de Espera,
que havia estreado em 2005, mas com alterações no elenco. Continuavam os veteranos Antônio Formiga, Catiana Monteiro e Leuda Bandeira, e passaram a integrar a peça os atores Edigley Lima e Lara Leôncio, sob direção de Sidney Malveira. A remontagem teve como estímulo o desejo dos atores veteranos e do diretor de trazer de volta este espetáculo que instigava a capacidade de interpretação do ator, que é capaz de falar sem palavras. Foram muitas apresentações em Fortaleza, com uma experiência ímpar de sessão exclusiva para alunos surdos no Cuca Barra, bem como no terreiro do mestre Aldenir no Crato e em Juazeiro, e participou ainda do Festival de Teatro no Maranhão, na terra do autor da peça, Aldo Leite. Vamos agora ao próximo espetáculo, mas não se espante com o nome, pois não é o que você imagina. Estreia em 2014 o espetáculo Nu, com atuação e direção de Sidney Malveira. Esse texto marca o início da parceria do Teatro Novo com o jovem autor Rafael Barbosa, que mais adiante assina a autoria de mais 2 espetáculos do grupo. Voltando ao Nu, embora esse título insinue a ideia da exposição do corpo do ator nu em cena, o espetáculo trazia na verdade o desnudar de pensamentos, de preconceitos. Trazia ao público personagens e histórias de preconceitos que se manifestam das mais variadas formas no nosso cotidiano, seja por cor, religião, social, sexualidade, aparência. A peça questionava, através das cenas representadas, a supervalorização dos padrões estéticos impostos pela mídia, a uma sociedade que se vislumbra com o que se está diante de seus olhos. O Nu foi bastante provocativo ao propor o desnudar da alma, convidando o espectador a se despir das máscaras da vida. Meu processo com o Teatro Novo marca como um processo colaborativo, se juntar com artistas e deixar a escrita fluir com muito prazer. O espetáculo Nu, feito a 4 mãos, foi o início de tudo, uma parceria e amizade que se fortaleceu com o ator-diretor Sidney Malveira. Assim, vieram mais 2 espetáculos, e o processo não foi diferente, onde o diretor e dramaturgo ficam muito ligados. Esse encontro de geração de uma longa história com artistas que ainda estão se revelando é fazer do Teatro Novo uma grande família. Teatro Novo tem uma energia que revela a sua importância de construir uma história, uma poética, uma obra artística. Fico muito feliz pelas participações que tive no grupo e principalmente a alegria de conhecer e trabalhar com a atriz Leuda Bandeira. Do Teatro Novo, a gente sempre vai esperar algo de qualidade, não só estéticas, mas morais, temas universais que falam sobre o ser humano. Rafael Barbosa. Mas quem disse que ele para? Seu olhar estava direcionado para uma montagem que viria a ser uma das mais empolgantes e impactantes quanto à proposta cênica. E tinha um motivo especial. O grupo Teatro Novo comemorava meio século de existência em 2015. E para celebrar fazendo arte, mais uma parceria de Sidney e Rafael aconteceu. Desta vez, eles investem na criação de A Raposa das Tetas Inchadas. Só o nome já impacta, não é mesmo? E a interpretação dos atores Alain do Vale, Fernanda Zeballos, João Antônio, Leuda Bandeira e Patrick Castro também foi digna de aplausos ao encenar a história de uma velha matriarca que mantém seus 2 filhos presos ao mundo criado conforme seus ideais e mentiras, numa relação paradoxal de amor e possessão. A estética do espetáculo enchia os olhos dos espectadores, que viam o figurino da mãe transformar-se em gaiola, ou uma simples mesa de madeira maciça ser manipulada com maestria pelos atores, que subiam e desciam, giravam, abriam e fechavam uma mini porta dentro dela, dando dinâmica ao espetáculo, fazendo o público ficar em alerta à cena. O Teatro Novo é um grupo do meu coração. Foi onde eu estreiei profissionalmente como atriz. Trabalhei nos espetáculos Zona Contaminada e na Contramão do Tempo. Espetáculos fortes e precisos que tinham esse poder de impactar o público. No espetáculo Bianchi, com um grande elenco entre atores veteranos e jovens, além de bailarinos, 17 pessoas em cena,
muitas trocas de figurino e contracenar com atrizes Ana Marlene e Jane Azeredo marcaram esse momento, além de uma grande homenagem ao mestre do balé Hugo Bianchi. Mas meu xodó foi A Raposa das Tetas Inchadas. Espetáculo lindo, forte, elenco afinado e uma direção imponente. Muito desafiante fazer um personagem sem braços que me rendeu o prêmio de atriz e reconhecimento do público. Pude estar em cena em momentos marcantes, como as comemorações dos 45 e 50 anos do grupo. Eu me sinto muito orgulhosa e honrada por fazer parte de um grupo que leva tão a sério o fazer teatral, com persistência e comprometimento aos seus integrantes e ao público. Fernanda Zeballos. Eu vi 50 anos acontecerem. Estive ao lado do grande ator e fundador Marcos Miranda. Fiz parte da montagem de Dona Xepa, o segundo espetáculo do grupo em 1966 e de outros. O tempo parece que não passou, pois estou aqui relembrando e vivendo a continuidade de uma história que liga gerações. João Antônio. É uma grande responsabilidade para mim como atriz e para este grupo que sabe que o teatro, mesmo efêmero, permanece vivo na nossa memória. Eu me sinto realmente fazendo parte da história do teatro cearense. Leuda Bandeira. Depoimentos de espectadores. Agradecemos a oportunidade de ver em primeira mão um espetáculo tão primoroso. Temos 44 trabalhos escritos em que os alunos descrevem suas impressões sobre a peça Raposa das Tetas Inchadas. Joca Andrade, ator, diretor, professor do curso Princípios Básicos de Teatro. Ontem fui a uma peça de teatro no Sesc ao lado do Dragão do Mar, A Raposa das Tetas Inchadas. Produção minimalista, mas tive a oportunidade de ver pura arte. Texto brilhante de um jovem dramaturgo, atores muito integrados, enfim, deu vontade de recomendar a quem gosta de coisas de nível. Ciro Gomes, ex-governador. Um espetáculo de qualidade, reconhecida na vontade que dá em mim de ver de novo. Os corpos uivantes, a delicadeza e a brutalidade equalizadas, a entrega dos atores em cena, sim, a entrega. O detalhamento e a maturidade de suas opções estéticas, inclusive no atrevimento de habitar o grotesco como vocês habitam. Deus abençoe o grupo, vida longa e próspera ao espetáculo. Viva o teatro! Juliana Veras, atriz, professora do curso Princípios Básicos de Teatro. Viva ao teatro! E vivendo o teatro a cada ano, chegamos em 2016. Motivados pelo universo infantil e pela cultura de paz, Sidney e Drica investem na montagem do espetáculo As Aventuras de Nando e Bia, Os Viajantes da Paz, com o texto de Rafael Barbosa e Drica Freitas. A obra teatral tinha viés socioeducativo, mas sem qualquer ligação ou conotação religiosa. Foi criada no intuito de contribuir para a conscientização da nossa sociedade quanto à necessidade de construção da paz, tão desejada e negligenciada por nós. E como abordar essa temática tão sutil, ousada e transformadora? Para isso, o texto teve como inspiração o livro Paseante, O Viajante da Paz, Parlendas e Cantigas de Paz, de Clóvis Nunes, professor, escritor e conferencista internacional. Criamos uma história lúdica para propor a reflexão sobre a paz, que pode ser cultivada em pequenas situações no nosso cotidiano. E trouxemos para o espetáculo cantigas infantis reformuladas por Clóvis, que cativava as crianças e aos pais. O espetáculo As Aventuras de Nando e Bia, Os Viajantes da Paz, conta a história de duas crianças que vêm do futuro para ajudar o planeta azul, planeta Terra, em destruição por causa do Senhor Violência. Nando e Bia têm uma missão: construir junto das crianças, do espetáculo e do público, uma grande e iluminada árvore de paz e colocar no topo da árvore a principal estrela escondida na amargura de uma criança ferida, o Senhor Violência. O projeto foi agraciado com o prêmio Miriam Muniz de montagem e apresentado gratuitamente para o público geral e para escolas públicas de Fortaleza, bem como para os grupos comunitários da periferia que eram levados em ônibus exclusivo ao Teatro Emiliano Queiroz, através da parceria com o Sesc Ceará. É com muita alegria e esperança que vejo o nosso livro Paseante, o Viajante da Paz, Cantigas e Parlendas de Paz,
servir de inspiração e caminho norteador para a montagem deste espetáculo infantil. A cultura de paz, abrindo espaço na dimensão cênica do teatro como uma poderosa ferramenta para ajudar na desconstrução da cultura de violência, que infelizmente ainda é a tônica que move o mundo. Clóvis Nunes. Quanta história vivida, não é mesmo? Quantos prêmios, quantos espetáculos, quantos aplausos, quantas trocas entre gerações. Nesse momento da história, o Teatro Novo parou de montar novos espetáculos para investir num projeto envolvente que cativou muitos jovens. No período que segue de 2017 a 2019, o Grupo Teatro Novo realizou 2 projetos de formação de plateia juvenil com o espetáculo Anônimos, que ao participar do 8º Festival de Monólogos, Teatro e Dança Solos Brasileiros, ganha o troféu de melhor espetáculo na mostra competitiva. O primeiro projeto Teatro Escola foi Ver, Ouvir, Sentir Anônimos, 10 anos, agraciado com o edital cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza, em comemoração aos 10 anos de trajetória do espetáculo de Sidney Malveira e aos seus 20 anos de carreira artística. O segundo foi Anônimos, formando multiplicadores do saber, agraciado pelo edital das artes de Fortaleza, e juntos os 2 projetos beneficiaram diretamente aproximadamente 3.000 jovens alunos do ensino médio de 40 escolas. O primeiro projeto Teatro Escola foi Ver, Ouvir, Sentir Anônimos, 10 anos, agraciado com o edital cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza, em comemoração aos 10 anos de trajetória do espetáculo de Sidney Malveira e aos seus 20 anos de carreira artística. O segundo foi Anônimos, formando multiplicadores do saber, agraciado pelo edital das artes de Fortaleza. Os 2 projetos beneficiaram diretamente aproximadamente 3.000 jovens alunos do ensino médio de 40 escolas públicas de Fortaleza, Maranguape e Pindoretama, bem como também foi realizado sessões exclusivas para cegos com serviço de audiodescrição e tour pelo cenário. E para que estes projetos fossem realizados com sucesso, o Grupo Teatro Novo contou com a parceria do Governo do Estado do Ceará, através do Teatro José de Alencar e da Secretaria de Educação do Estado, bem como do Sesc Ceará. Estes projetos foram direcionados exclusivamente para as escolas públicas no intuito de proporcionar a fruição estética e crítica, bem como direcionar o olhar destes jovens espectadores para com o idoso e sua relação com a família e a sociedade. A ideia é de que possamos juntos, através desse encontro com a arte, despertar e promover a construção de uma sociedade mais ética, responsável, sustentável, solidária e inclusiva, que contribua direta ou indiretamente para o fortalecimento de uma cultura de paz. E os resultados foram verdadeiramente impactantes e comoventes. O grupo fez uma enquete após as sessões e do total dos 3.000 alunos, 97% não conheciam o Lar de Idosos Torres de Melo. 93% nunca foram ao Teatro José de Alencar e 90% nunca haviam assistido um espetáculo teatral. Os resultados eram visíveis aos olhos da equipe de produção, que observava atenta as reações dos alunos antes, durante e após a realização das ações do projeto Teatro Escola, que consistia em visita guiada pelo Teatro José de Alencar, apreciação do espetáculo, bate-papo com o ator-diretor Sidney Malveira e produtora Drica Freitas. Como devolutiva, os alunos participantes escreviam redações na escola acerca da vivência com o Grupo Teatro Novo. Era impressionante. Os jovens chegavam eufóricos, conheciam o Teatro José de Alencar através dos guias do teatro, ouviam atentos cada informação e ao final eram levados ao teatro anexo Morro do Ouro para assistir Anônimos. Entravam elétricos, rindo, falando, até que eram arrebatados pelos personagens e suas histórias, e então oscilavam em gargalhadas e lágrimas. O bate-papo era sempre muito instigante para todos nós. Então, além desse retorno imediato ao receber as redações, a sensação de dever cumprido e emoção foi inevitável. Ao final, pude sair com uma nova perspectiva e consciente de como minhas atitudes influenciam nas outras pessoas. Alessandra da Silva Rodrigues, 1º ano.
eu devo dar mais valor para ela, escutar mais, conversar mais, abraçar mais, cheirar mais, porque hoje ela está aqui e amanhã pode não estar mais. Agradeço muito a Peça Anônimos por abrir os meus olhos por isso e, por favor, não faça mais eu chorar. Vinícius da Sena Silva, 1º ano. No final de tudo, fui vendo minha vista ficar mais clara, pois aquilo tudo foi algo inesquecível. Aprendi que não devo abandonar algo que vou ser um dia, que devo aproveitar cada minuto de minha vida e devo ser feliz, e vi também o outro lado do sofrimento dos idosos no asilo. Chegando na escola, resolvi o que tinha que resolver. Tainara Cristina Leandro, 1º ano. Impactante, não é mesmo? Foi mesmo muito especial esses projetos de formação de plateia juvenil e muito gratificante para Sidney e Drica que vivenciaram essa experiência ímpar. Agora nós chegamos a 2020 e todos do mundo inteiro foram sacudidos pela necessidade do isolamento social. Mas ainda assim, o Teatro Novo realizou 3 apresentações do espetáculo Anônimos nas redes sociais e não foi diferente os resultados. Este monólogo já soma 14 anos de trajetória e continua impactando espectadores. Em 2021, o Teatro Novo celebrará os 25 anos de carreira de Sidney Malveira e 15 anos do monólogo Anônimos. Na empreitada de levar cultura e conscientização social às diversas plateias, Anônimos possui uma trajetória de apresentações ininterruptas, onde já circulou por palcos de 10 estados brasileiros e em Portugal, já sendo visto por mais de 15 mil espectadores, como também carrega em sua bagagem diversos prêmios e participações em festivais nacionais e internacionais. É isso. Comemorar 55 anos de história de um grupo de teatro é preservar a nossa memória. É um investimento em nosso patrimônio imaterial. Foram muitas histórias criadas, vividas e celebradas. E para que tudo isso fosse realizado, o Teatro Novo contou com uma participação de mais de 150 integrantes, entre técnicos, atores, bailarinos, produtores e outros profissionais na montagem de seus espetáculos. Dentre eles, Adebal Freire Filho, Aldo Anísio, Aldo Marcose, Alan do Vale, Ana Cristina Viana, Ana Marlene, Ângela Holanda, Antonieta Noronha, Antônio Almeida, Antônio Formiga, Arialdo Pinho, Armando Praça, Arnaldo Cercas, Ari Sherlock, Bill Falcão, Bosco Ferreira, Brino Correia, Carlinhos Crisóstomos, Carlos Daniel, Carlos Dário, Carlos Magno Rodrigues, Carolina Pereira, Célio Facundo, Chico Góes, Cláudio Mapa, Cleide Holanda, Cleuton Santos, Clóvis Matias, Dami Cruz, Daniel Lessa, Daniele Oliveira, Dedé, Deujolino Lucas, Drica Freitas, Dulcina Palhano, Ediglê Lima, Edilson Soares, Eduardo Galdino, Eliete Regina, Ernesto Escudeiro, Erotilde Honório, Fábio Oliveira, Fausto Nilo, Fernanda Zeballos, Flávia Mullock, Flávio Sherlock, Francinice Campos, Francisco Arruda, Francisco Costa, Gilvan Ferraz, Giovanni Marsales, Glairton Santiago, Haroldo Celino, Helder Ramos, Ellen Cássia, Hélio Brasil, Inês Coelho, Iris Breno, Isadora Fonteles, Ivan Camurça, Ivana Magalhães, Ivo Rosa, Jácio Cidade, Jane Azeredo, Janô, Jaqueline Peixoto, Jéssica Oliveira, João Antônio Campos, João de Deus, João Falcão, João Paulo Barros, João Ramos, Jório Nertal, José Almi, José Ednardo, José Gonçalves, José Humberto Cavalcante, José Maria Jorge, José Maria Luz, José Martinho, José Sarubi, José Tarcísio, Josué de Castro, J. Reis, Carla Holanda, Catiana Monteiro, Keliane Maia, Clepson Alberto, Lara Leôncio, Leandro Assunção, Leonan Moreira, Leuda Bandeira, Lurdinha Martins, Lucas Souza, Marcelo Belisário, Marcelo Costa, Marcelo Amaral, Marcos Fernandes, Marcos Jussier, Marcos Miranda, Margarete, Maria Luísa Moreira, Mariana Canafístula,
Mário Mesquita, Maurício Rodrigues, Mauro Coutinho, Mazé Figueiredo, Micaele Damasceno, Monte Alverne, Murilo Ramos, Nairo Gomes, Netinho Nogueira, Nilda Magno, Nonato Freire, Oliveira Filho, Oscar Roney, Patrícia Crespi, Patrick Castro, Paulo A. Moreira, Paulo José, Paulo Monte, Pedro Marcos, Péricles Davi, Plutarco Montenegro, Raquel Radar, Rafael Abreu, Rafael Barbosa, Regina Távora, Ribamar, Ricardo Guilherme, Rinauro Moreira, Robinson Aragão, Rodrigo dos Santos, Rony Alterte, Sâmia Bittencourt, Sidney Malveira, Silvia Moura, Tarcísio Azevedo, Tarsila Furtado, Thaís de Campos, Thaís Vale, Thales Valério, Tiago Cavalcante, Tomás de Aquino, Valdecir Bezerra, Viviane Pereira, Wagner Castro, Valdemar Garcia, Valden Luiz, Walter Façanha, William Mendonça, Yasmin Élica, Yuri Yamamoto, Ivete Pereira, Zenaide Portela e Zulene Martins. Pronto, chegamos ao fim. Mas que fim? Quem disse que artista para de criar? Quem disse que o Teatro Novo para de renovar? Pode acreditar que ainda teremos muitas histórias para contar. Por enquanto, agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês essas histórias que ficaram gravadas em nossas memórias e corações. Como foi maravilhoso relembrar mais uma vez. Agora, me despeço, mas antes preciso dizer que por todos esses 55 anos de existência, pela garra de nosso eterno mestre Miranda, por todas as 36 produções, externalizamos nossa imensa gratidão. A coordenação artística. Nossa, já se passaram 18 anos desde que entrei no grupo Teatro Novo em 2002, executando a sonoplastia do espetáculo Um Minuto de Silêncio, e meu pai, o Sr. Lima, fazendo parte do cenário. Aquela escada espetacular com efeito de teatro de sombras. Foi muito empolgante, e ver Antonieta Noronha encenar com maestria e nos fazer chorar, ainda nos ensaios, e dar boas gargalhadas numa peça que nos fazia repensar a vida. Aquela experiência foi fantástica. Quando vi isso acontecer, senti que era ali mesmo que eu queria ficar. Eu queria contribuir mais para o teatro e construir obras que também partissem de mim a iniciativa de idealização e criação, desta ou daquela forma. Com a experiência maravilhosa como atriz e bailarina que eu trazia da companhia Vatá, eu queria contribuir muito mais com o Teatro Novo. E, de repente, lá estava eu, ao lado do Sidney Malveira, na época ainda namorando, assumindo várias funções dentro do Teatro Novo. Nossa parceria na vida e na arte renderam bons frutos para nós e para o nosso querido grupo Teatro Novo. A cada espetáculo, eu assumia mais e mais responsabilidades e, ao lado de Sidney, ia pensando e produzindo cada obra, sonhando e escrevendo os projetos de captação, acumulando muitos prêmios de pesquisa, montagem e circulação nos âmbitos municipal, estadual e federal. E com isso dando dignidade aos artistas, que ficavam impressionados porque iriam ganhar cachês. Parece surreal, não é? Mas a realidade é que muitos dos que contratávamos não ganhavam ou ganhavam quase nada para atuar. Era normal serem artistas apenas após o trabalho que lhes permitia o sustento. Era preciso muita coragem para viver só de teatro. Mas éramos bem atrevidos e com a captação dos projetos tornamos possível trabalhar com o que se ama e ganhar por isso também. Para mim, ter realizado tantas funções como de operação de luz, maquiadora, oficineira, atriz, preparadora corporal, assistente de direção, videomaker, elaboradora de projetos, design gráfica, produtora, fazer tudo isso ao lado de artistas veteranos como Antonieta Noronha, Ari, João Antônio, Jane Azeredo, Hugo, e poder conhecer e reconstruir tantas histórias. Uau! Foi um grande aprendizado para mim. E fico muito feliz por ser essa netinha
que ajuda a concretizar essa história ao ter a honra de escrever esse livro para comemorar essa data tão especial de 55 anos do Grupo Teatro Novo. Que mais artistas possam ter a oportunidade de conhecer essa história e, quem sabe, possam se motivar a dar continuidade à sua parte, para daqui a algum tempo poder relembrar com alegria cada momento vivido e construído. Esse é o meu sentimento. Pura gratidão ao Teatro Novo e ao Sidney por toda a confiança em mim e por partilharmos juntos desse sonho real de fazer arte. A direção artística. É incrível. Já se passaram 20 anos à frente do Teatro Novo, e quando lembro que acidentalmente me tornei diretor estreante do espetáculo Doroteia Vai à Guerra, dirigido pelo ator veterano Marcos Miranda, em seus 50 anos de carreira, pude perceber que a minha vida não poderia ser mais a mesma depois daquele instante. Foi realmente a circunstância que precisava para eu definir o que realmente eu queria fazer, queria ser. Após o árduo e intenso período de muita dedicação no Colégio de Direção Teatral, 1996 a 1999, eu era um ator que não sabia bem o que eu queria, mesmo vivenciando uma experiência acadêmica incrível e inédita no cenário cultural cearense, um marco para todos os estudantes de teatro que tiveram a oportunidade de aprender os segredos das artes cênicas através de mestres como Clóvis Levi, Rio de Janeiro, Antônio Mercado, Rio de Janeiro, Eduardo Vendramini, São Paulo, Celso Nunes, São Paulo, entre outros. Talvez, naquela época, ninguém arriscasse dizer que eu, aquele jovem ator, fosse seguir o ofício do teatro, mas sem dúvida todos contribuíam para minha formação, e hoje os valorizo lembrando com saudosismo os tempos que jamais serão apagados da minha memória. Mas através do mestre Marcos Miranda, que costuma dizer que existe um Malveira antes e outro depois desse encontro entre o mestre e o aprendiz. Percebi que o teatro era parte importante da minha vida e seria definitivo. E minha missão era ainda muito maior. No dia 27 de maio de 2001, data que marcava a estreia de Miranda, passou a ser também a minha estreia, agora como produtor e diretor teatral. Tínhamos muitos planos, mas a vida é uma caixinha de surpresa. Naquele mesmo ano, Miranda nos deixa. E deixa também um legado de vivências artísticas como ator, diretor, professor, amante da arte e amigo. Os sonhos de Miranda de realizar ainda outras montagens teatrais não poderiam parar ali. Então, passaram a ser meus os seus sonhos, e resolvo então homenagear o mestre, assumindo as atividades do Teatro Novo. Marcos Miranda e o Teatro Novo fazem parte da memória viva e sólida do teatro cearense. Eu não poderia deixar que toda essa história se esvaísse, como a de tantas outras personalidades que muito fizeram pela cultura do nosso estado e que a nossa curta memória tende a apagar. Então se faz necessário reconhecimento por sua contribuição às artes cênicas, e é o que acontece em 2007. O ator é eternizado quando o Teatro do Centro Cultural Bom Jardim do Governo do Estado do Ceará recebe o nome de Teatro Marcos Miranda. É lamentável Miranda não ter vivido para ver seu nome eternizado, por meio da maior homenagem que um ator poderia receber: uma casa de espetáculos com seu nome. A vanguarda de artistas do Ceará sempre foi motivo de admiração e respeito. Para mim, fonte de conhecimento e inspiração. Sinto-me um privilegiado ao lado de Antonieta Noronha, Ari Sherlock e Hugo Bianchi, porque não só construí uma relação profissional, mas algo precioso, uma verdadeira amizade mantida até hoje. O novo momento do Teatro Novo proporcionou o encontro de gerações, como a possibilidade de experimentar novas ideias, novos desafios, novos atores e atrizes, novas dramaturgias, os novos e velhos processos do teatro, o teatro investigativo, fundamentado na pesquisa, vivenciando cada instante de aprendizagem desta efêmera circunstância teatral. Tantos são os colaboradores desse novo momento que ficaria difícil citá-los, mas não posso esquecer a contribuição da atriz e amiga Ana Marlene, do solícito dramaturgo Aldo Marcosi, do amigo e referencial Ricardo Guilherme, da parceira e conselheira Leuda Bandeira e do meu braço direito Drica Freitas,
que pensa e constrói ao meu lado o hoje e o futuro do Grupo Teatro Novo. É nesse pensamento partilhado de um crescimento coletivo que vislumbra os próximos 55 anos, repleto de novos espetáculos, novos processos, novos integrantes, renovando, multiplicando e materializando a história do teatro cearense. Teatrografia do Grupo Teatro Novo. Deu Freud Contra, estreia Teatro Universitário, 1965, 23 de julho. Texto, Silveira Sampaio. Elenco, Aderbal Freire Filho, Maria Luísa Moreira, Ernesto Escudeiro, Iris Breno e Marcos Miranda. Cenografia, Arialdo Pinho. Cenotécnica, Rinauro Moreira. Sonoplastia, José Martinho. Iluminação, João Ramos. Direção, Marcos Miranda. Teatro Universitário, 1965. Uma Janela para o Sol, ou Morre um Gato na China. Estreia, Teatro Universitário, 1965. Texto, Pedro Bloch. Elenco, Oliveira Filho, Maria Luísa Moreira e Marcos Miranda. Cenografia, Rinauro Moreira. Direção, Marcos Miranda. Dona Xepa. Estreia, Teatro Universitário, 1966, 9 de julho. Texto, Pedro Bloch. Elenco, Cleide Holanda, Antonieta Noronha, Leonan Moreira, João Antônio Campos, Francisco Arruda, Zulene Martins, Tarcísio Azevedo, Zenaide Portela e Marcos Miranda. Iluminação, José Maria Jorge. Decoração, Nonato Freire. Adereços, José Murilo. Sonoplastia, Haroldo Celino. Diretor de cena, Marcelo Costa. Supervisão de ensaios, Valdemar Garcia. Direção, Marcos Miranda. As Aventuras de Pedro Malas Artes. Estreia, Teatro Universitário, 1966, 31 de julho. Texto, João Bittencourt. Elenco, Marcelo Costa, Marcos Miranda, Leonan Moreira e Antonieta Noronha. Cenografia, Valden Luiz. Sonoplastia, Haroldo Celino. Técnica de luz, José Maria Jorge. Supervisão de ensaios, Valdemar Garcia. Produção, Leonan Moreira. Direção, Marcos Miranda. Essa Mulher é Minha, ou João Gangorra. Estreia, Teatro Universitário, 1966, 6 de outubro. Texto, Raimundo Magalhães Júnior. Elenco, Lourdinha Martins, Marcos Miranda, José Humberto Cavalcante, Nilda Magno, Antonieta Noronha, Inês Coelho, João Falcão e Edilson Soares. Cenografia, Valden Luiz. Cenotécnica, Antônio Almeida. Iluminação, José Maria Jorge. Sonoplastia, José Martinho. Direção de cena, Marcelo Costa. Supervisão de ensaios, Valdemar Garcia. Produção, Leonan Moreira. Direção, Marcos Miranda. Almanjarra. Estreia, Teatro Universitário, 1967, 11 de agosto. Texto, Arthur Azevedo. Elenco, Rinauro Moreira, Iris Breno, Tarcísio Azevedo, Eliete Regina, Maria Luísa Moreira e Marcos Miranda. Iluminação, José Maria Jorge. Assistente de direção, Valden Luiz. Cenografia, Rinauro Moreira. Direção, Marcos Miranda. Dois Perdidos numa Noite Suja. Estreia, Teatro Universitário, 1968, 12 de setembro. Texto, Plínio Marcos. Elenco, Marcos Miranda e Jório Nertal. Iluminação, José Maria Jorge. Assistência de produção, Valden Luiz. Produção executiva, Jório Nertal. Cenografia, figurinos e direção, Marcos Miranda. O Pecado e a Flor. Estreia, Teatro Universitário, 1969, 27 de março. Texto, Eduardo Campos. Elenco, Cleide Holanda, José Humberto Cavalcante e Marcos Miranda. Direção, Marcos Miranda. Soninha Toda Pura. Estreia, Teatro José de Alencar, 1969, 20 de dezembro. Texto, Ilclemar Nunes. Elenco, Maria Luísa Moreira, Ivete Pereira, Erotilde Honório, Aderbaldo Freire Filho e Marcelo Costa. Cenografia e planejamento gráfico, Fausto Nilo. Cenotécnica, Helder Ramos. Assistência de direção, Marcelo Costa. Sonoplastia, Mauro Coutinho. Figurinos, Misa Atelier. Iluminação, Hélio Brasil. Direção, Marcos Miranda.
Aquela Garota dos Olhos Grandes. Estreia Teatro José de Alencar, 1970, 17 de julho. Texto Rubem Rocha Filho. Elenco Aderbal Freire Filho e Dulcina Palhano. Direção Marcos Miranda. Deu Freud Contra. Estreia Teatro José de Alencar, 1971, 26 de março. Texto Silveira Sampaio. Elenco Marcos Miranda, José Gonçalves, Valden Luiz, Regina Távora e Maria Luísa Moreira. Cenografia Valden Luiz. Sonoplastia José Maria Silva. Cenotécnica Célio Facundo. Iluminação Célio Brasil. Direção Marcos Miranda. A História do Zoológico. Estreia Auditório Castelo Branco da Universidade Federal do Ceará, 1971, 2 de julho. Texto Edward Albee, tradução de Luiz Carlos Maciel. Elenco Marcos Miranda e J. Reis. Produção e direção Marcos Miranda. Presépio na Vitrine. Estreia Teatro José de Alencar, 1975, 3 de outubro. Texto Roberto Freire. Elenco Erotilde Honório, Valden Luiz, João Antônio Campos, Ari Sherlock, Marcos Miranda, Carlos Dário, Plutarco Montenegro, José Ednardo, João de Deus, José Maria e José Almir. Cenografia Valden Luiz. Cenotécnica Helder Ramos. Figurino Grupo. Sonoplastia José Maria Silva. Contra-regragem Antonieta Noronha. Iluminação Ivo Rosa. Maquiagem Margarete Astor. Direção Marcos Miranda. O Aniversário. Estreia Teatro José de Alencar, 1976, 9 de outubro. Texto Ricardo Guilherme. Elenco Marcos Miranda. Cenografia Estrigas. Sonoplastia José Maria Silva. Cenotécnica Helder Ramos. Iluminação Ivo Rosa e Ivan Camurça. Contra-regragem Ribamar Jonas. Direção Ricardo Guilherme. As Presepadas de Pedro Malas Artes, ou As Aventuras de Pedro Malas Artes, ou ainda Buenas Noites, querido público. Estreia Teatro Encetur, 1976, 28 de dezembro. Texto João Bittencourt. Elenco Marcos Miranda, Erotilde Honório, Clóvis Matias e Ricardo Guilherme. Depois, Pedro, Marcos e Mário Mesquita. Adaptação e direção Marcos Miranda. Música Mário Mesquita e outros. Sonotécnica e iluminação Ivo Rosa. Figurino O Grupo. Sonoplastia José Maria Silva. Doroteia Vai à Guerra. Estreia Teatro Ibeu, 1977, 25 de janeiro. Texto Carlos Alberto Raton. Elenco Erotilde Honório e Marcos Miranda. Cenografia e figurinos Valden Luiz. Sonoplastia José Maria Luz. Iluminação Ivo Rosa. Direção Marcos Miranda. Corte de Luz. Estreia Teatro Encetur, 1978, 4 de outubro. Texto Marcos Miranda. Elenco Nairo Gomes e Raquel Radar. Cenografia Ricardo Guilherme. Direção Marcos Miranda. Os Inimigos. Adaptação Os Inimigos Não Mandam Flores. Estreia Teatro Ibeu, 1987. Texto Pedro Bloch. Elenco Marcos Miranda e Chico Góes. Direção Marcos Miranda. Como diria Montaigne. Estreia Teatro Nadir Saboia, 1991, 19 de novembro. Texto Wilson Saião. Elenco Marcos Miranda, Erotilde Honório, Marcos Fernandes, Paulo Monte, Chico Góes, Wagner Castro, Carla Holanda, Monte Alverne e Janot. As Presepadas de Pedro Malas Artes. Estreia Teatro Nadir Saboia, 1992. Texto João Bittencourt. Elenco Marcos Miranda, Antonieta Noronha, Chico Góes e Arnaldo Cercas. Direção Gilvan Ferraz. Doroteia Vai à Guerra. Estreia Teatro José de Alencar, 2001, 27 de maio. Texto Carlos Alberto Raton. Elenco Marcos Miranda e Jorge Ritt. Adereços e cenotécnica Valden Luiz. Figurinos Yuri Yamamoto. Maquiagem Janot. Iluminação Walter Façanha. Sonoplastia Alan do Vale. Design gráfico Paulo Amoreira. Assistência de produção
William Mendonça e Ana Marlene. Supervisão, Marcos Miranda. Produção e direção, Sidney Malveira. 1 Minuto de Silêncio. Estreia Teatro José de Alencar 2002, 4 de setembro. Texto Aldo Marcosi. Elenco Antonieta Noronha e Thales Valério. Assistência de direção Ana Marlene. Iluminação Walter Façanha. Cenário Thales Valério. Figurino Dami Cruz. Maquiagem Janô. Operação de som Drica Lima. Coreografia Silvia Moura. Bailarinos Keliane Maia, Viviane Pereira, Jaqueline Peixoto, Ellen Cássia, Tiago Cavalcante, Cleuton Santos e Netinho Nogueira. Design gráfico Rony Alterti. Sonoplastia e direção Sidney Malveira. Produção executiva Sidney Malveira e William Mendonça. As Bestas ou Quarta-feira Sem Falta Lá em Casa. Estreia Teatro Sesc Emiliano Queiroz 2003, 18 de julho. Texto Mário Brazini. Adaptação William Santana. Elenco Leuda Bandeira e Mazé Figueiredo. Assistência de direção Ana Cristina Viana. Cenário Armando Praça e Tarsila Furtado. Iluminação Walter Façanha. Figurino Yuri Yamamoto. Maquiagem Francisco Costa. Design gráfico Bando de Criação. Sonoplastia e direção Sidney Malveira. Zona Contaminada. Estreia Teatro do Centro Cultural Dragão do Mar 2004, 9 de março. Texto Caio Fernando Abreu. Elenco Fernanda Zeballos, Drica Lima, Murilo Ramos, Oscar Ronen e Sidney Malveira. Assistente de direção Ana Marlene. Iluminação Francinice Campos. Sonoplastia O Grupo. Figurinos e adereços José Tarcísio. Maquiagem Francisco Costa. Design gráfico Drica Lima. Cenografia e direção Sidney Malveira. Tempo de espera. Estreia Galpão das Artes 2005, 15 de setembro. Texto Aldo Leite. Elenco Antônio Formiga, Catiana Monteiro, Leuda Bandeira, Micaele Damasceno e Tomás de Aquino. Assistência de direção e design gráfico Drica Lima. Maquiagem e figurino O Grupo. Orientação de figurino Marcos Amaral. Trilha sonora original Cláudio Mapa e Jácio Cidade. Iluminação, cenografia e direção Sidney Malveira. Anônimos. Estreia Teatro José de Alencar 2006, 2 de setembro. Texto e atuação Sidney Malveira. Supervisão de direção Ricardo Guilherme. Assistência de direção, design gráfico e produção Drica Lima. Figurino Thaís de Campos. Iluminação Aldo Marcosi. Sonoplastia e cenografia O Grupo. Direção Sidney Malveira. Eu ando, tu andas, eles observam. Estreia Teatro José de Alencar 2006, 19 de setembro. Texto e atuação Drica Lima. Assistência de direção Sâmia Bittencourt. Colaboração cênica Sidney Malveira. Colaboração cenográfica Paulo José. Orientação vocal e trilha original Glairton Santiago. Figurino e adereços Thaís de Campos. Iluminação Aldo Marcosi. Produção, design gráfico e direção Drica Lima. Coisas, Palavras e Canções. Estreia Sesc Senac Iracema 2008, 11 de setembro. Texto Autores diversos, inclusive Ari Sherlock e Ricardo Guilherme. Elenco Ari Sherlock. Cenografia e supervisão de direção Sidney Malveira. Direção musical Eduardo Holanda. Músicos Eduardo Holanda, Flávio Sherlock, Rodrigo dos Santos e Maurício Rodrigues. Contra-regragem e assistência Lucas de Souza. Figurinos e adereços Thaís de Campos. Iluminação Fábio Oliveira. Design gráfico Drica Lima. Direção Ari Sherlock. Bianchi, História e Sonho de um Bailarino. Estreia Teatro José de Alencar 2010, 30 de abril. Texto Aldo Marcosi. Elenco Pio Falcão, Ana Marlene, Fernanda Zeballos, Deujolino Lucas, Jane Azeredo, José Sarubi, Aldo Anísio, Primo Correia, Giovanni Massales, Patrícia Crespi, Flávia Muluk, Péricles Davi e Yasmin Élica. Elenco de bailarinos Isadora Fonteles, João Paulo Barros, Carlos Daniel, Jéssica Oliveira e Thaís Vale. Pesquisa e colaboração biográfica
Júlia Cândida, coreografia e trilha musical Daniel Lessa, cenotécnica Bosco Ferreira, figurino e maquiagem Dami Cruz, iluminação Valdecir Bezerra, vídeo design gráfico e produção Drica Lima, parceria Associação de Balé Hugo Bianchi, direção de elenco Aldo Marcosi, cenografia e direção geral Sidney Malveira. Na Contramão do Tempo, estreia Teatro Dragão do Mar 2011, 29 de janeiro. Argumento: Caio Kinderé e Drica Lima, dramaturgia, roteiro e produção O Grupo, colaborador de dramaturgia Aldo Marcosi, elenco Daniele Oliveira e Fernanda Zeballos, assistente de direção Drica Lima, iluminação Maneco Kinderé, colaborador e técnico de iluminação Walter Façanha, trilha sonora original Clairton Santiago, figurino Dami Cruz, Drica Lima e Leuda Bandeira, preparador corporal Rafael Abreu, design gráfico Paulo Jales, contra-regragem Lucas de Souza e operador de som Bill Falcão, cenografia e direção Sidney Malveira. Na Corda Bamba, estreia Teatro Dragão do Mar 2012, 11 de agosto, texto Aldo Marcosi, direção Alain do Vale, supervisão Sidney Malveira, elenco Antonieta Noronha, Ari Sherlock, João Antônio e Sidney Malveira, assistentes de elenco Ana Marlene e Lucas Souza, cenário e figurino Yuri Yamamoto, execução de cenário Josué de Castro, execução de figurino e maquiagem Dami Cruz, iluminação Walter Façanha, sonoplastia O Grupo, assessoria de imprensa Eduardo Galdino, assessoria de marketing William Mendonça, comunicação visual Séries Comunicação, produção Drica Freitas e Fernanda Zeballos, assistente de produção Ângela Holanda e Ivana Magalhães, realização Grupo Teatro Novo, Lix, o super lixeiro em Chama Minha Mãe Aí, estreia Teatro Sesc Emiliano Queiroz 2013, 9 de agosto, texto Alain do Vale, direção Leuda Bandeira, supervisão Sidney Malveira, elenco Robinson Aragão, Lucas Souza e Patrick Castro, Edgley Lima em 2015, trilha sonora Carlinhos Crisóstomos, iluminação Sidney Malveira, execução de cenário Josué e Luiz, figurino Marcelo Belisário, maquiagem O Grupo, realização Grupo Teatro Novo, tempo de espera, estreia Teatro Sesc Emiliano Queiroz 2013, 6 de setembro, texto Aldo Leite, direção, cenário e iluminação Sidney Malveira, elenco Antônio Formiga, Catiana Monteiro, Leuda Bandeira, Edgley Lima e Lara Leôncio, trilha sonora original Cláudio Mapa e Jácio Cidade, figurino e maquiagem O Grupo, realização Grupo Teatro Novo, Nu, estreia Teatro Sesc Emiliano Queiroz 2014, 7 de março, texto Rafael Barbosa e Sidney Malveira, direção, atuação, iluminação, cenografia e sonoplastia Sidney Malveira, figurino Dami Cruz, realização Teatro Novo. A Raposa das Tetas Inchadas, estreia Teatro José de Alencar 2015, 30 de abril, texto Rafael Barbosa, direção Sidney Malveira, elenco Alain do Vale, Fernanda Zeballos, João Antônio, Leuda Bandeira e Patrick Castro, assistência de direção Alain do Vale e Ana Marlene, figurino Dami Cruz, iluminação Fábio Oliveira, cenário e adereços Sidney Malveira, cenotécnica Seu Dedé, preparação corporal Carolina Pereira, trilha sonora original Leandro Assunção, fotografia Sidney Malveira, vídeo comemorativo Drica Freitas, assessoria de comunicação Eduardo Galdino, comunicação visual Bando de Criação, produção Mosaico Núcleo de Arte, assistente de produção Ângela Holanda e Ivana Magalhães, realização Teatro Novo. As Aventuras de Nando e Bia, Os Viajantes da Paz, estreia Teatro Dragão do Mar 2016, 10 de abril, texto Drica Freitas, Rafael Barbosa e Sidney Malveira, direção Sidney Malveira e Drica Freitas,
Elenco: Daniele Oliveira, Rafael Barbosa, Mariana Canafístula e Patrick de Castro. Iluminação: Fábio Oliveira. Cenário: Sidney Malveira. Figurinos: Drica Freitas. Preparação corporal: Rafael Abreu. Trilha sonora original: Carlinhos Crisóstomo. Fotografia: Sidney Malveira. Assessoria de comunicação: Eduardo Galdino. Comunicação visual: Clepson Alberto. Operação de som: Sidney Malveira. Operação de luz e vídeo: Carlos Magno Rodrigues. Assistente de produção: Ângela Holanda e Ivana Magalhães. Produção: Mosaico Núcleo de Arte. Realização: Teatro Novo. Referências bibliográficas: Costa Marcelo Farias, Panorama do Teatro Cearense 1994. Costa Marcelo Farias, Didascália, Anais do Teatro Cearense 2007. Retrospectiva Marcos Miranda, Imprensa Universitária UFC 1976. Banco de imagens: Acervo da Casa da Comédia de Iroldo Serra. Acervo do jornal O Povo. Acervo Ricardo Guilherme. Acervo Teatro Novo. Depoimentos: contribuição de Erotilde Honório, Ilclemar Nunes, Ricardo Guilherme, Sidney Malveira e Valden Luiz. Agradecimentos. Agradecemos a todos que contribuíram para a construção da história do Grupo Teatro Novo, assim como a Secretaria de Cultura do Estado e do município que viabilizaram essa publicação através da Lei Aldir Blanc. Equipe de elaboração: Editor: Drica Freitas. Colaboradores de pesquisa: Drica Freitas, Luciano Moraes, Ricardo Guilherme e Sidney Malveira. Projeto gráfico e diagramação: Alexandre Jales. Revisão de texto: Sabrina Bezerra Félix. Realização: Teatro Novo. Teatro Novo, CNPJ 05 308 093/0001 30. Rua Jorge do Mar, 2031, Benfica. CEP 60 410 426, Fortaleza, Ceará.